E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai ver aqui como criar, né, um banco de dados na AWS e como conectar ele na nossa aplicação, né? Nós vamos utilizar o serviço RDS, que é o serviço de banco de dados, um dos serviços, né, de banco de dados gerenciados. Então a gente só precisa criar nossa instância a partir de infraestrutura. A AWS que cuida, a gente vai só configurando, né, o tipo de instância que a gente quer, quantidade de memória, processador e coisas assim. No RDS, a gente pode usar algumas engines de banco de dados, né? Ele disponibiliza várias, como MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle, né? Então tem várias opções. No nosso caso, a gente vai utilizar o MySQL mesmo, o MySQL, né? E vamos começar por ele, que é um processo que ele demora um pouquinho mais de tempo para criar a nossa base de dados. O único requisito aqui para esse vídeo ter a instância criada, né? Que a gente mostrou no outro vídeo anterior. E eu vou deixar o link aqui também para vocês verem, né? Mas basicamente, tanto com aquela parte pronta, a gente consegue conectar. E eu fiz algumas modificações na aplicação também que eu vou mostrar daqui a pouquinho, beleza? Estando aqui no console inicial da AWS, a gente vem aqui ó, em RDS, né? Ou digita aqui RDS, se não estiver aparecendo. RDS. Ele vai mostrar pra gente o serviço, né, do RDS, que a gente possa criar nosso banco de dados. Então a gente vem aqui, RDS. A gente pode ou clicar aqui em criar banco de dados ou vir nas instâncias. Vou aqui em criar banco de dados direto, né? E aí aqui ele já exibe algumas opções para mim. Nesse caso a gente vai escolher criação padrão, porque a gente precisa modificar algumas configurações. E aqui a gente tem os tipos de banco de dados que a gente pode criar, né? O Aurora, que é o banco de dados da AWS, e aí ele tem a versão compatível com o MySQL e a versão compatível com o Postgres. Mas a gente vai escolher esse daqui, ó, o MySQL mesmo, né? Além dele tem o MariaDB, Postgres, Oracle, SQL Server e DB2. Seleciono aqui MySQL. Aqui a gente não precisa mexer em nada, tem a versão, esse tipo de coisa. Em modelo a gente vem aqui, nível gratuito. Selecionamos isso. Vamos descendo aqui. Aqui vem a primeira opção, que é criar nossa base de dados, né? Nosso banco dar um nome para nossa base de dados. Então, eu vou dar um nome aqui, vou botar PC Teste DB. Esse é o nome da minha instância, não é o nome do banco de dados, né? Logo abaixo vem configuração das credenciais de acesso. A gente não acessa utilizando o root, né, o usuário root principal. A gente cria um usuário novo. Criei aqui um usuário chamado admin. E aqui eu vou criar uma senha para o usuário admin, né? Deixa eu só desabilitar aqui essa criação de senhas aqui e vou criar minha senha, né? Importante que você anote essa senha para poder utilizar. Vou criar aqui uma senha só de teste mesmo. Beleza. E aí vem a próxima parte, que é a configuração da instância. Aqui pode escolher essa DB2 T3 Micro mesmo, como uma instância de nível gratuito, né? Então a gente seleciona esse cara. Então a gente seleciona aqui, né, essa instância DB-T3 Micro, que é gratuita. Tem armazenamento, pode deixar 20 GB mesmo, não precisa mexer. Conectividade. Essa parte aqui é importante. Aqui a gente vai criar a conexão de uma maneira mais simples com a nossa instância C2. Isso pode ser feito manualmente também, mas ele já dá essa opção de fazer automaticamente. Então a gente seleciona aqui, ó, conectar-se a um recurso de computação do EC2. E aqui a gente vai selecionar a nossa instância. Porque a instância está parada. Eu tenho que iniciar ela rapidão. Caso isso aconteça, é porque sua instância não está rodando. Então é só você iniciar ela que ela fica disponível para uso. Aqui, instâncias. As instâncias têm que estar em execução, né? A minha está parada. Eu vou iniciar aqui minha instância. EC2. Só voltando aqui, ó, eu cliquei fui aqui, EC2, e fui na parte de instâncias para criar minha instância, né?
Já aguarda um pouquinho aqui, só a tela está no estado executando, né? Então, nossa instância já está no estado de executando, a gente pode voltar lá no RDS, né? Chegar aqui, só dar um refreshzinho aqui. E aqui a gente seleciona a nossa instância. Selecionei ela, beleza. Vou seguindo. Subrede você pode deixar a configuração automática mesmo. Vai descendo. Grupo de segurança do VPC. Você clica em criar novo e dá um nome para esse cara. Vou botar aqui PC teste DBSG. Beleza. Vou descendo. A autenticação você pode deixar do jeito que está. Monitoramento. Configuração adicional. Essa parte também é importante ter, porque aqui a gente já cria nosso banco de dados. E logo abaixo do monitoramento tem configuração adicional, você abre essa opção. E aqui você seleciona o nome de um banco de dados para criar inicialmente. Eu vou botar aqui PC teste DB. Grupo de parâmetros normal, grupo de opções também. Essa parte aqui de backup você pode desabilitar para não gerar custo. Criptografia também, como é só uma parte de teste, a gente pode desabilitar. Mas, né, em sistemas em produção é importante ter isso configurado. Aqui você pode deixar essa habilitação. Eu vou desabilitar, na verdade, porque essa parte de upgrade automático é importante também quando a gente está em ambiente de produção, né? Quando a gente está só fazendo um teste, eu vou desabilitar. E é isso. E aí criar banco de dados. Ele vai começar a criar nosso banco de dados. Esse processo demora um pouquinho, demora uns minutos. Então eu já fiz aqui pra gente já deixar criando. Então ele está criando aqui. Se caso apareça isso, você pode fechar. Aqui está a nossa base de dados. Está sendo criada. Daí eu vou mostrar agora um pouquinho as modificações que eu fiz no código para poder ter esse acesso, né? Para poder utilizar um banco de dados, basicamente. Vou aumentar o brilho aqui. O que eu fiz? Eu estou usando essa lib aqui, MySQL Connector. Aqui a gente configura os dados de acesso. Quando terminar de criar o banco de dados, ele vai gerar uma URL. E a gente vai colocar aqui em user e password os dados que a gente criou lá, né? Por exemplo, aqui o user seria admin e pass aquela senha que a gente criou, né? E daí aqui é o nome do banco de dados que a gente criou, então vou colocar aqui PC teste DB. E essa outra opção aqui você pode deixar do jeito que está. Na aplicação eu fiz algumas modificações, criei alguns endpoints adicionais, então tem o endpoint de get, post para criar, put para atualizar e também para obter um usuário específico pelo ID. Então tenho esse cara aqui, na verdade. E também remover um usuário, né? um registro lá na nossa base de dados. Depois que nosso banco de dados terminar de ser criado, a gente vem e atualiza essas informações, né? Eu vou voltar aqui, ver se já criou. Ainda não, espera um pouquinho. Demora uns minutinhos, assim, menos de 10 minutos, mas demora um pouquinho para ele criar, né? Pronto, aqui nosso banco de dados já foi criado, ele está no status disponível, então isso significa que ele já foi criado. E aí, ó, aqui embaixo, na aba Segurança e Conexão, ele tem esse dado aqui que é o endpoint e porta. A gente vai pegar aqui, copiar esse endpoint, chegar aqui no nosso código, aqui onde tem o URL, ó, em host, e colar esse endereço. Fora isso, a gente vai adicionar aqui o usuário e a senha que você criou, além do nome da base de dados, né? Basicamente é isso, para que a gente possa utilizar o nosso banco de dados lá a partir da nossa instância, né? Ele já fez a conexão automaticamente com a nossa instância também, então a gente já consegue acessar ela. O próximo passo agora é só fazer um processo de criação, de configuração da nossa tabela, do nosso banco de dados, né? Criar tabela, etc. Que a gente vai fazer a partir da nossa instância. Então venho aqui na parte da EC2 e vou em conectar. Como a gente fez, né? Conexão pelo terminal, certo?
e vai conectar na nossa instância. Beleza. Agora a gente vai acessar lá nossa instância. Para fazer isso, a gente acessa aqui pelo próprio terminal. A gente faz assim, MySQL menos H, aquela URL que a gente tinha copiado de lá, menos P, não, desculpa, menos o usuário, menos P, a senha. Ele vai pedir aqui. A gente vai colocar a senha que a gente criou para o nosso usuário. Tinha faltado a porta ali no nosso último para a gente configurar. Então a gente vai MySQL menos H, não, perdão, menos H mesmo, isso. A gente copia lá o endereço, esse carinha aqui, menos P maiúsculo, que é a porta, T306, que é a porta, você acha que logo abaixo do endpoint, menos o usuário, menos P para ele pedir a senha no prompt aqui. Então você vai digitar a senha que você criou para esse usuário. Ele vai conectar na sua base de dados, tá vendo? Então você está conectado aqui dentro, você já está dentro do MySQL. Se você fizer aqui, ó, show databases, faltou um ponto e vírgula, ele mostra as bases de dados que tem dentro dessa instância do MySQL. A gente vai utilizar essa daqui, né, que foi a que a gente criou lá no momento de criação no RDS. Para fazer isso, você coloca use pc e o nome do banco de dados que você quer usar, teste db, ponto e vírgula. Pronto, já estou dentro da minha base de dados. Agora eu vou criar a minha tabela. Lá no repositório tem um scriptzinho para fazer isso. Então eu vou só copiar esse carinha aqui, que eu vou criar a minha tabela. Que é a minha tabela, ó, ele faz um create table, os campos, e é isso. Basicamente, né? Então já criei aqui minha tabela, ela já está criada, já está ok. Vou sair aqui, voltar aqui para minha instância, né? Eu vou criar aqui um novo ambiente virtual só para fazer uma instalação separada. Então eu vou criar aqui um ambiente dentro do Python, pc test API. Faltou um parâmetro aqui, menos "m", então é Python 3, menos "m", venv e o nome do ambiente que você quer criar. Ele está criando. Então vou dar aqui um git clone e a minha aplicação, beleza. Vou entrar nela aqui, vamos ver se vai funcionar, né? A gente vai precisar instalar algumas outras coisas aqui, mas vamos ver o que é que ele vai dizer. Então Python 3, index.py-run, já reclamou aqui dizendo que não tem o Flask. Então a gente precisa instalar, né, nesse ambiente aqui aquelas dependências. Então a gente precisa instalar basicamente esses caras aqui. A gente precisa instalar o Flask, né, pip3 install Flask RESTful. São as dependências que eu tenho lá na minha aplicação, né? É RESTful, JSONify e o MySQL Connector. MySQL.connector. Pronto, instalou tudo, belezinha. Agora vamos tentar rodar de novo. Que eu sempre boto o comercial para ele não travar o
terminal. Agora eu vou tentar fazer uma rodada de teste aqui. Se ele vai... Não foi. Olha, ele está me dizendo aqui a conexão com o banco de dados. Então eu preciso inserir as credenciais aqui para poder executar. Então, porque eu não subi no repositório, né? Se você subir no repositório já com as credenciais, ele consegue acessar normalmente. Então eu vou só configurar aqui. Eu configurei lá a minha aplicação para acessar, configurei com o nome, com esses dados aqui, o endpoint. Aqui, perdão, aqui. E sequência de conexão, endpoint, porta. E em configuração, você tem o nome do banco de dados, também precisa colocar lá, né? Configurei certinho, vou rodar aqui. Beleza, ele está rodando. Então agora eu vou colocar com o e-comercial, só para a gente testar. Beleza. Agora eu vou fazer um teste aqui. Vou colocar o host 06 health. Aqui, então 27. Botei a porta errada, né? 5.000, a porta correta, porta padrão, né, do Flask. 5.000. Pronto, tá rodando, tá ok, minha aplicação tá no ar. Uma coisa importante, sempre que a gente reinicia a instância, esse IP muda, esse public IP aqui, porque ele não tá com IP fixo. Então a gente precisa atualizar lá no nosso Nginx. Então eu vou ajustar esse ponto lá. Sites enabled. Opa. E meu arquivo. E aí aqui eu vou atualizar meu IP da minha instância. Então vou dar aqui, colocar 54.205.179.226. Salvei. Vou agora reiniciar o Nginx. Start Nginx. Checar aqui o status dele, ver se está ok. Ok, beleza. Agora eu vou testar aqui se o IP está ativo. Então, 179.226/health. Beleza. Já tá ok. Agora eu vou testar pelo meu cliente aqui meu cliente REST, se tá tudo ok. Então eu vou só atualizar aqui os dados. Então aqui, vou trazer aqui. Então meu IP eu vou botar aqui um post. Já tenho aqui um post criado. Esse aqui eram os testes que eu estava fazendo. Vou só alterar aqui o IP, né? Que é o 54.205.179.226 users. E vou colocar aqui Everton@mail. Vamos ver se vai funcionar. Seria. Você vê que até a API respondeu aqui no log dela. Vou colocar agora outro aqui, sei lá, Marquito, seria outro usuário. Tá vendo que seria Marquito já com ID2. E seria agora Raulzito. Seria também. Beleza? Então agora eu vou fazer um get nessa minha aplicação para ver se ele está me listando todos os usuários. Eu vou copiar aqui só um endpoint. Aqui. Que é um novo melhor. Vou botar aqui. Aí já me trouxe. Que eu estou chamando da minha máquina. Então minha aplicação já está ok com o banco de dados. Ela já está criando, listando. Tem os outros endpoints aqui, que é o update. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, o put. Você mandando um put, ele vai atualizar os dados. Vamos criar uma requisição put aqui só para testar também.
Vou mudar aqui para put. Vou mudar aqui eu vou mandar o ID do usuário. E vou copiar aqui do post. Então, meu ID de usuário lá, vou mudar aqui do Raulzito. O Raulzito é 3. Vou chegar aqui no meu put. E vou colocar aqui, ó, embora eu defino como JSON. Vou colar aqui e vou passar também o ID. Vou mandar aqui. Aqui eu não preciso, não é no path, é aqui no body. D3, que é o ID de Raulzito. Vamos mandar aqui. Pronto, o Raulzito Silva. Então ele já está agora fazendo aqui minha atualização. Então aqui eu tenho o Raulzito. Então send aqui, ó, já atualizou o Raulzito Silva. Eu quero atualizar agora de Everton, que é ID1. Vou botar aqui no put. Vou botar aqui 1. Aqui eu vou botar Everton Dev. Aqui eu vou manter o mesmo e-mail. Mandar Everton Dev. Agora eu vou buscar de novo. Atualizou, né? Vamos agora obter um desses caras por ID. Então eu vou chegar aqui, ó, vou botar o ID aqui, botar o ID2. Me retornou o Marquito. E vou remover Marquito agora. Então eu vou chegar aqui, vou mudar para delete. Removeu. Agora eu vou listar todo mundo. Deixa eu copiar aqui. Copiei. Aqui, requests. Users. E vou mandar. Pronto. Você vê que ele removeu o Marquito. A nossa API já está totalmente funcional. Configurada na RDS certinho, tudo sem grandes dificuldades, né? Agora é isso. Uma coisa importante, nunca se esqueçam de remover os bancos de dados depois que vocês terminarem de testar, né? Para não ficar... Apesar dele ter a faixa gratuita, se passar mais de um ano ele pode começar a cobrar, né? Então é legal remover esses caras. Além disso, eles estão sem os parâmetros de segurança corretamente setados, então a instância acaba ficando potencialmente aberta a algum tipo de invasão. Então só você selecionar esse cara e clicar aqui em excluir. Você digita aqui no campo excluir. Pronto. Vou ver esse outro aqui também. E na instância é a mesma coisa. Minha instância eu só vou parar aqui por enquanto, não vou remover ela não. Opa. Interromper, pronto. Só para não ficar rodando também lá, gastando recursos gratuitamente, beleza? Então esse foi a gente viu aqui como criar, provisionar, né, um banco de dados RDS e utilizar ele na nossa aplicação, beleza? Valeu galera, até mais.